Já aconteceu com você de do nada ser tomado por aquela sensação estranha, meio difícil de explicar, uma mistura de inquietação, vazio, como se algo estivesse fora do lugar, mas você não soubesse exatamente o que? Talvez isso tenha surgido olhando para o céu, ou no silêncio do seu quarto, ou até no meio da correria do dia. Uma pergunta meio incômoda surge: o que eu estou fazendo aqui? E logo depois, você tenta afastar esse pensamento. Afinal, viver já é complicado o bastante, né? Mas, e se eu te dissesse que essa pergunta não surge à toa? Que existe um motivo muito mais profundo, e talvez até surpreendente, por trás dessa sensação que, vez ou outra, invade a sua mente? Ao longo desse vídeo, a gente vai caminhar juntos por conceitos, reflexões e descobertas que podem te fazer enxergar a realidade de um jeito que, olha, eu te garanto, é impossível desver depois que você entende. Não se preocupe, não é sobre assustar, é sobre entender, sobre abrir uma lente nova para algo que sempre esteve aí, mas que quase ninguém percebe. E olha, pode ser desconfortável às vezes, mas também pode ser libertador de um jeito que você jamais imaginou. Você já percebeu que existe um medo inescapável que vive à espreita, mesmo quando a vida parece à primeira vista tranquila? É curioso. A maioria das pessoas vive fugindo do pesadelo real que é encarar sua própria existência. A gente cresce ouvindo que o grande terror é a morte, o desconhecido absoluto. Mas poucos se dão conta de que talvez exista algo ainda mais aterrador, o próprio ato de existir. Sim, estar aqui, acordado, consciente, respirando nesse caos indiferente chamado realidade. É como acordar preso dentro de um jogo, sem manual, sem tutorial, e para piorar, sem botão de saída. Nem a morte garante fuga, porque ela carrega outro tipo de condenação, o vazio do não saber o que vem depois, ou se vem algo. E aqui mora uma ironia perversa. A maioria corre da morte como quem foge do fogo, mas, ao mesmo tempo, muitos também fogem da própria vida. Fugimos quando anestesiamos nossos dias com redes sociais, trabalho excessivo, vícios, distrações e ilusões confortáveis. Tudo para não encarar essa pergunta que lateja, oculta, como um sussurro desconfortável no fundo da mente. O que eu estou fazendo aqui? E sabe o que é mais desconcertante? É perceber que, mesmo tentando ignorar, essa questão permanece. Porque a existência é uma prisão inescapável e, para piorar, construída com as próprias grades da consciência. E isso abre portas para um tipo muito peculiar de terror. Um terror que não vem de monstros ou fantasmas, mas da própria condição de estar vivo. E talvez irrelevante diante das loucuras do infinito. Existe uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de encarar, e quem encara nunca mais olha para o céu da mesma forma. O escritor H.P. Lovecraft chamava isso de terror cósmico. Basicamente, ele nos lembra de uma realidade brutal. Nós somos poeira. Nem isso. Somos uma fração insignificante, uma partícula invisível perdida em meio às loucuras do infinito. Imagine só. Bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e nós aqui, brigando por likes, status, boletos e vaidades efêmeras. A verdade é que o universo não está nem aí para você, nem para mim, nem para ninguém. Existe uma indiferença cósmica, fria, silenciosa e inescapável. E quer saber o mais cruel? O fato de que, mesmo cientes dessa insignificância, seguimos tentando buscar sentido, criar narrativas, inventar importâncias, construir relevâncias, como se isso anulasse o fato de que somos absolutamente descartáveis no tabuleiro da existência. Lovecraft não escrevia sobre monstros apenas. Ele escrevia sobre a condenação que é tomar consciência de que não somos o centro de nada. A Terra não passa de uma pedrinha perdida no vazio, e a vida, uma faísca momentânea no meio do desconhecido. Se você já se sentiu pequeno olhando para o céu noturno, saiba que estava apenas arranhando a superfície desse terror cósmico. E isso só piora quando entendemos quem ou o que pode habitar esse vasto desconhecido. Sabe aquele medo estranho que surge quando você percebe que existem coisas que nem sequer somos capazes de compreender? Pois é,
Lovecraft transformou isso numa arte. Nas profundezas do desconhecido, habitam entidades que não são más nem boas. Na verdade, são piores, são indiferentes. Cthulhu e os grandes antigos não estão nem aí para a humanidade. Somos tão irrelevantes para eles quanto formigas são para você quando pisa na calçada distraidamente. É um tipo de terror que não nasce da maldade, mas da simples constatação de que o universo não conspira. Ele ignora. E isso, meu amigo, é um golpe cruel na nossa vaidade existencial. Agora imagina, você descobre que no fundo dos oceanos ou nas fronteiras do cosmos, existem seres cuja existência é tão absurda, tão incompatível com a mente humana, que só de tentar entender, a sanidade se desfaz. É como se olhar diretamente para o próprio pesadelo real. O simples vislumbre do desconhecido absoluto rasga a frágil ilusão de segurança que cultivamos. E aqui vem a pergunta desconfortável. Se o universo é povoado por forças assim, que sequer percebem nossa presença, então qual é de fato o nosso lugar? E pior, até que ponto o próprio ato de buscar entender não é ele mesmo um convite à loucura? A humanidade tem essa mania curiosa. Acreditar que saber mais vai, de algum jeito, trazer conforto, segurança ou até controle sobre o mundo. Que doce ilusão! Na prática, quanto mais a gente descobre, mais percebe que está mergulhado num mar infinito de ignorância. É como acender uma lanterna no escuro. Você ilumina um pedaço, mas percebe que o resto é um abismo ainda maior. E pior, cheio de perguntas sem resposta. O avanço da ciência, que muita gente acredita ser nossa salvação, na verdade escancara nossa condenação. O desconhecido não diminui, ele cresce. E isso, meu amigo, não é só desconfortável, é aterrador. Quer um exemplo simples e absurdo? A gente olha para o universo e descobre que 95% dele é feito de matéria escura e energia escura. Sabe o que é isso? Ninguém sabe. É literalmente o nome chique para não fazermos ideia. E mesmo assim seguimos, teimosos, tentando decifrar as regras desse jogo cósmico, como se o universo devesse satisfações. A cada resposta surgem 10 novas perguntas. E nesse ciclo inescapável, vamos entendendo que nossa busca por sentido pode ser ironicamente a trilha mais rápida para o terror cósmico. Afinal, saber demais tem um preço, e ele costuma ser pago em sanidade. Thomas Ligotti pegou tudo que Lovecraft construiu e fez algo ainda mais perturbador. Trouxe o terror cósmico para dentro da mente humana, para o cotidiano, para a existência ordinária. Segundo ele, o simples fato de estar consciente já é uma forma de condenação. Pense bem, somos os únicos seres da Terra que sabem que vão morrer, que percebem a própria insignificância e que estão conscientes da indiferença brutal do universo. Isso não é um privilégio, é um castigo. Ligotti chama isso de uma espécie de conspiração silenciosa contra a raça humana, uma pegadinha cósmica, onde a consciência é o maior erro evolutivo. E sabe qual é a nossa defesa contra esse pesadelo real? Distração. Viver é na prática um teatro cuidadosamente montado. Relacionamentos, trabalho, hobbies, redes sociais, espiritualidade, Netflix, TikTok, qualquer coisa serve. Tudo para fingir que não estamos olhando para o abismo do desconhecido que nos rodeia. A gente cria sentido onde não existe, inventa narrativas para suportar a existência, cola adesivos de esperança em um universo que, na verdade, é pura indiferença. E cá entre nós, talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Uma angústia sem nome, uma ansiedade que surge do nada, um desconforto que não tem motivo. Isso é só o eco desse terror que vive escondido e que se revela lentamente quando começamos a perceber que, talvez, nem mesmo o livre-arbítrio exista. Aqui chega aquele tapa seco na cara da nossa vaidade. Tudo, absolutamente tudo, desde o nascimento de uma estrela até o momento exato em que você abre esse vídeo, é fruto de uma sequência inescapável de causas e efeitos. O nome disso? Determinismo. E sabe o que isso significa na prática? Que até o pensamento de que você está escolhendo ouvir isso agora não é exatamente uma escolha.
Foi um efeito inevitável de bilhões de variáveis que começaram muito antes de você sequer existir. Parece pesado? É porque é. E aqui mora um dos maiores terrores cósmicos, a ilusão confortável de que estamos no controle, quando, na real, somos apenas passageiros de um trem que nunca perguntaram se queríamos embarcar. E se você acha que isso é só papo filosófico, sinto informar que não. A própria neurociência já começa a confirmar que nossas decisões são tomadas milissegundos antes mesmo de termos consciência delas. Ou seja, o cérebro decide e depois te avisa. Você só recebe o memorando. Pensa comigo, você não escolheu nascer, nem escolheu seus pais, seu país, seu tempo histórico. E a partir daí, uma avalanche de causas e efeitos moldou tudo. E olha, entender isso pode ser uma libertação ou uma prisão. Vai depender do quanto você está disposto a encarar o desconhecido da própria existência. Mesmo quando isso te joga de cara no terror de perceber que a vida é uma sequência de loucuras do infinito, absolutamente fora do seu controle. No fim das contas, viver é como embarcar numa montanha-russa que você nunca escolheu. Ninguém te perguntou se queria estar aqui. Ninguém te ofereceu um manual de instruções, muito menos uma saída de emergência. E sabe o que é pior? Mesmo quando você fecha os olhos para tentar fugir, a montanha-russa continua. A diferença é que alguns encaram os loopings, os tombos e as quedas livres com pavor absoluto. Outros, de algum jeito meio insano, aprendem a rir no meio do terror cósmico, porque no fundo existe um tipo de beleza estranha na própria condenação, que é estar vivo. Um espetáculo bizarro, assustador e de certo modo fascinante. Pensa bem, se tudo é inescapável, do nascimento até a morte, então talvez a única liberdade real seja escolher como encarar o pesadelo real chamado existência. Dá para fugir, anestesiar, ignorar, ou dá para fazer algo que poucos fazem, encarar de frente. Como quem levanta os braços no meio da queda mais insana da montanha-russa, gritando não de medo, mas de desafio. Afinal, se a vida é mesmo esse ciclo de loucuras do infinito, onde tudo é desconhecido, determinado e indiferente, talvez reste a nós o papel de transformar o terror em arte, em riso, em consciência. Porque no fim, escapar nunca foi uma opção. E agora se me responde, com toda sinceridade, como é que se volta a viver normalmente, depois de começar a enxergar tudo isso? Depois que a ficha cai, não dá mais para simplesmente fingir que não percebe, que não sente, que não sabe. A existência, que antes parecia só rotina, acordar, trabalhar, dormir, agora revela suas camadas, suas sombras, seus mistérios, seu terror e, ao mesmo tempo, sua beleza escondida no caos. Sabe, talvez você até tente fugir dessas perguntas. Talvez tente se distrair, voltar para o conforto das certezas fáceis. Mas no fundo você já percebeu, não tem mais volta. Porque quando a mente desperta, não tem mais botão de desligar. E se tudo isso te provocou, se te bagunçou por dentro, ou te fez olhar para a vida de um jeito diferente, então fica comigo. Porque isso aqui é só o começo. Tem muita coisa que você ainda precisa saber, entender e, principalmente, encarar. E olha, eu te prometo uma coisa. Cada vídeo daqui pra frente vai te levar ainda mais fundo nessa jornada que, goste ou não, já começou. Então me responde aqui nos comentários. Isso te mexeu por dentro? Te fez questionar coisas que você nunca tinha parado para pensar? Quero muito saber. E claro, já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica atento. Porque, sinceramente, o que vem depois vai te provocar ainda mais.